Graça e paz, querido. É uma satisfação, um privilégio retornar. Eu acredito que quando a gente retorna é porque alguém deixou a porta aberta. E eu acredito que é muito bom quando a gente volta. Eu quero convidar meu esposo, o pastor Neuvaldo, para ele orar por mim. Quem estava aqui quando eu vim aqui domingo pela manhã? A gente fica todo mascarado, a gente não conhece ninguém. Eu tirei a minha máscara para ver se você lembra que sou eu mesmo. Estenda sua mão para cá, querido. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por estarmos aqui nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, Pai, concedida a nós como filhos. Queremos, Pai, nessa hora, abençoar a tua filha, pastora Joana. Que seja sobre ela a tua mão, que seja sobre ela, Senhor, a revelação do teu Espírito. E que tudo aquilo que for liberado nesse lugar, Pai, venha produzir frutos, Pai, no coração dos teus filhos. E que essas pessoas sejam impactadas por aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer nessa noite. Guarda e protege a vida dela e fala conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o céu desceu, né? E eu falei assim, como é bom a gente adorar o Senhor na congregação dos santos, né? E a gente se sente em casa, né? Porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Nós sentimos assim, com liberdade de adorar e expressar nosso amor, nossa gratidão, e expressar nossa vida, né? Em tudo, né? O corpo, alma, espírito, tudo, não é? Então a gente não está importando com o que os outros olham e a gente se sente à vontade. E eu espero que você tenha se sentido assim, né? Porque a presença de Deus é tão gostosa que a gente fica constrangido com tanto amor dele, não é? Quando a Pri fez o convite novamente, eu estava no trânsito, estava em viagem, voltando do Maranhão essa semana passada, domingo nós já estivemos lá. E Deus colocou no meu coração para ministrar, eu disse sim, estarei sim em Palmas. E não me lembrava desse formato de cruz aqui, não me lembrava. Mas quando eu entrei aqui, o Senhor falou assim, é isso mesmo, eu vou falar sobre a minha cruz. E eu quero falar hoje, essa noite, sobre amar a cruz. E quando ela falou que hoje era um culto de celebração, eu entendo que Deus, Ele nos ensina, Ele é por meio de Jesus, é o verdadeiro mestre. E Ele nos ensina, o reino de Deus é pedagógico, o reino de Deus é dinâmico. O Senhor está sempre nos ensinando e Ele quer nos ensinar hoje que quando nós entendemos, quando nós amamos a cruz, a nossa vida passa a ter um propósito diferenciado. E eu sei que você vir para a casa do Senhor, ouvir uma ministração assim, poxa, eu tenho que estar celebrando, gritando, pulando, alguma palavra que vai fazer eu ficar muito feliz quando eu sair daqui. Mas eu sei que essa palavra vai mexer com você, porque hoje eu fui para a igreja cedo de manhã e Deus falou comigo e eu pensei assim, são várias pessoas que vão à casa do Senhor. Uns entram tristinhos, uns entram abatidos, uns entram sem esperança, outros entram tão animados, né? Porque a palavra ânimo significa vida de Deus. E outras pessoas entram bem animadas, querendo mais, querendo nos receber e querendo dar, né? Receber do Pai, mas querendo dar também para o Senhor. Enfim, chegam pessoas de várias formas. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai concedendo a cada um a medida. Então, quando você chega na casa do Senhor, é como se tem um banquete, você chega com fome. E quando você ouve uma palavra, uma pessoa ministrando, e é tão gostoso quando a gente prepara isso, porque na verdade a palavra de Deus já é preparada, ninguém não prepara nada. A gente é que se prepara. Eu não preciso consagrar a palavra, a gente precisa se consagrar. Então, quando Deus estava falando no meu espírito, eu estava vindo para cá e orando, a gente orando. E eu falei, Senhor, eu não tenho nenhuma capacidade humana de fazer com que isso venha surtir algo no coração, no espírito de alguém, se o Senhor mesmo não fizer. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente e cada pessoa quer algo
Está triste, o Senhor vai alegrar. Quer comer mais, o Senhor vai dar mais alimento. Está com dúvida, o Senhor vai trazer certeza, convicção. Então Deus, essa noite, amados, vai fazer o que eu, como ser humano, não conseguirei. Ele, com seu Espírito, vai participar com teu Espírito. E o céu, eu acho lindo esse termo, o céu e terra, céu na terra, né? Os céus se encontram. O céu se encontra com a terra. Prepara o seu coração. E nós precisamos, de fato, amar mesmo essa cruz. Porque quando nós amamos a cruz, nós não vamos amar as coisas. E eu falei, Deus, como hoje as coisas estão tão banais, pastor. As pessoas falam assim, eu amo Jesus, eu amo a Deus, e a gente canta romanticamente, Yeshua, e amamos e falamos que amamos, mas amamos o sorvete, amamos o chocolate. E as coisas estão tão assim. Tem vezes pessoas que amam mais o chocolate do que Deus, amam mais o WhatsApp do que Deus. Deus vai falar conosco, Ele está falando aqui comigo. Amar a cruz é nós desistirmos dos nossos desejos carnais, dos nossos desejos interesseiros, ambiciosos. Qual a minha motivação de estar aqui? Nós oramos ali antes de entrar aqui dentro do carro, nós estávamos orando. Senhor, a minha motivação tem que ser a sua motivação. Porque se não for, queridos, como eu vi, a minha aparência, a sua aparência não convence Jesus. Não adianta a gente querer viver de aparência, porque isso não convence Jesus, nem tampouco o Espírito Santo. Porque Ele conhece nosso coração. Ele conhece a nossa motivação. Nós precisamos aprender a ter a vontade e o desejo voltados para uma vida de cruz. E falar de cruz, pastora, no tempo de hoje, é como se assim, nunca mais eu quero chamar aquela pastora, porque ela vai falar de cruz. O povo não quer cruz. Mas o evangelho sem cruz, querido, não tem vida. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só. Mas se morrer, produz fruto. Diga comigo, produz fruto. Então celebrar a vida, celebrar o Senhor, precisa ter algo que antecede essa celebração. Uau! Tem que ter morte. Oh Deus! Eu vejo quando uma mulher, quem já tem filhos, quando pare um filho, tem um sacrifício, uma dor, mas precisou morrer, precisou dizer, vai nascer de mim algo que não é, que é só o Senhor que faz isso, porque o ser humano não dá conta de fazer filho. Só Deus. Então eu creio, querido, que Deus, quando quer que a gente celebre algo, precisa morrer alguma coisa. É sobre isso que eu vou falar essa noite. Deus quer que a gente aprenda a morrer algumas coisas dentro de nós, para que a vida de Deus nasça. Amém? Essa é a primeira vez que eu estou ministrando essa palavra. Nunca ministrei em nenhuma igreja. Essa é uma primícia de Deus. Porque nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, os últimos anos. E as coisas estão andando rápido. E eu sei que Deus está ajustando algumas coisas. Essa pandemia já está quase finalizando, mas é como se aquela corrida de carro, de caixa, de autódromo, sei lá, terminou tudo e agora as pessoas precisam se ajustar. Precisa ver quais os carros que estão bons ainda para andar. Precisa ver o que precisa arrumar. E é os ajustes que Deus está fazendo para poder seguirmos a carreira da vida, para continuarmos correndo. O que nós precisamos? Deus continua falando comigo, Deus continua falando com você. E negar a nós mesmos, essa é a parte necessária para nós viver uma vida de cruz. E não é fácil negar. Não é fácil negar na nossa casa. Não é fácil negar. Não é fácil a gente ceder. Não é fácil a gente dar razão para quem não tem a razão. Mas é esse viver de cruz que Deus está falando hoje aqui. É essa vida de cruz.
A verdadeira vida cristã exige que aquele que quiser viver em Cristo, não é em Jesus, tá? É em Cristo, deverá abandonar-se completamente. Mas como é que é isso? Porque Jesus já nos salvou. Uau! Então Jesus já nos resgatou das trevas. Mas se o Cristo que ressuscitou não tiver em você, você não vai conseguir morrer. Porque o Jesus todo mundo quer. Jesus eu quero porque o Senhor me cura, Jesus me salva, Jesus me isso, Jesus me aquilo. Mas agora nós vamos padecer com Cristo. Aí não é a mesma coisa. O padecer é algo diferente. Nós precisamos entregar a morte, ou seja, a cruz, o dia todo. E só existe um lugar que a gente deve ficar e não sair de lá. Porque não é fácil permanecer na cruz. Querido, se o Senhor não poupou Jesus, Ele não poupa nós, até porque Ele quer aperfeiçoar em nós o Cristo. Porque Ele está gerando em mim, você, um Cristo. O Cristo está sendo formado aí em você. Então, quando a gente aceita Jesus, o Cristo ainda não formou. Ele está formando o Cristo, a imagem do Cristo em nós. Por isso que não é fácil servir, por isso que não é fácil viver a vida cristã, por isso que não é fácil suportar o inimigo, o que odeia, o que te calunia, o que te machuca, o que te ofende. Não é fácil. Se o evangelho fosse fácil, a igreja estava lotada. A cidade de Palmas já era todo mundo convertido. O mundo inteiro, porque o Jesus que veio, que o Senhor deu, que o Senhor, Ele deu. Nós vamos falar sobre isso. Ele deu o melhor. E as pessoas não o recebem. Nós precisamos perceber que a alma do homem é naturalmente inquieta e turbulenta. A alma realiza muito pouco. Embora a nossa alma pareça sempre ocupada. Mas o Senhor quer que teu espírito, junto com a sua alma e o seu corpo, o ser todo, ame ao Senhor. Ame ao Senhor. E foi isso que João fez. Foi isso que ele fez, que ele escolheu. João, o discípulo amado, escolheu ficar aos pés da cruz. Ele foi chamado o discípulo amado. Eu não sei como é que o Senhor chama você, mas eu sei que se você se relacionar com Ele, você sabe como Ele chama você. Porque você tem intimidade. Ele escolheu morrer para que a vida de Cristo pudesse ser a vida dele. Se você não é guiado pelo estilo de vida de Cristo, você não pode segui-lo. Não tem como segui-lo. Quando a vida dele entra na sua vida, a sua vida deve ser colocada de lado. Em 1 Coríntios 6,17, se você quiser abrir a Bíblia, nós vamos discorrer em alguns versículos. Porque vamos caminhar, andando aí, passeando, como o Espírito Santo está aqui. Ele que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados. Muitas pessoas confundem pecado com problema. As pessoas, elas falam assim: mas eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Meu problema é que eu não aguento ficar sem a prostituição. Eu não aguento ficar sem a fornicação. Eu tenho um problema. O meu vício é esse. Não, isso não é problema. Isso é pecado. Então, pecado é pecado. Você não vai colocar isso como problema. Em 1 Coríntios 6,17, Paulo está afirmando: mas aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Então, se você possui em si a vida do Cristo ressuscitado, Deus vai mergulhar, você vai ser mergulhado na morte. Nos nossos dias. Em 2 Coríntios, abre a sua Bíblia, 2 Coríntios 4:11. Eu achei interessante esse versículo. E às vezes a gente não quer se submeter a isso por causa do orgulho. O orgulho atrapalha nós morrermos.
Mas eu aprendi algo muito, muito sério. E sempre que eu morro, eu sou vitoriosa. Sempre que eu morro, que eu deixo que o outro vê, eu escuto Deus, pastora. Quando eu morro para as minhas convicções, para os meus achismos, as minhas vontades, para os meus desejos, o Senhor me promove. O reino de Deus, Ele nos promove na verdade. Então, 2 Coríntios 4:11 diz assim: porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte. Diga comigo, entregues à morte. Por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Uau! Quando você dá o direito para a pessoa que não tem direito, quando você dá razão para a pessoa que não deu razão, é mesmo, você tem razão, você está certo. Ok, você venceu. É como se você está dando direito. O perdão, por exemplo, às vezes o perdão, você está dando perdão para uma pessoa que não tinha direito, mas você dá. Por isso que perdão significa uma perda grande. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte. Querido, se você não está passando por nenhuma dificuldade, é porque ainda vai chegar uma já. Porque a vida da gente é de prova e prova, de glória em glória, de fé em fé. E Deus vai provando o nosso coração. E eu gosto de ficar conversando com o Espírito Santo no Espírito. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ora de fato. Mas eu converso com ele no meu espírito. E eu perguntei, por que o Senhor prova o coração? Está na Bíblia. O Senhor prova os corações. Por que o Senhor prova o coração? Porque no coração é o lugar onde Ele quer transformar, tirar esse coração duro para transformar no coração de carne, coração maleável, um coração amável, um coração ensinável, um coração, porque é os nossos desejos que é ruim, é a nossa vontade que é ruim. Então, se a vontade de Deus tem processo, que a vontade de Deus, diga comigo, é boa, agradável e perfeita. Então, para eu chegar na perfeita, eu tenho que desconstruir a boa, que Ele já me deu a boa, então eu vou sair dessa vontade dEle que é boa, e Ele vai me levar a experimentar uma melhor do que eu já estava. Mas para eu sair desse processo de boa, eu vou experimentar uma vontade agradável, que ainda não é a perfeita. Cada vez que o Senhor prova o coração, o Senhor está tirando você de um lugar e recebendo e conhecendo que a vontade dEle está te levando para uma melhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque em Romanos, como está escrito, por amor de ti, em Romanos 8,36, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É como se todo dia a gente tem que morrer. Porque a gente tem que aprender a viver o evangelho de cruz. Querido, você não vai vencer ninguém vai vencer nenhuma batalha, nada na força do braço. Você vai ficar só guerreando, disputa total, competição total, mas você vai se cansar. Então, todos os dias somos entregues à morte. Todos os dias vem algo que vem fazer com que você precise, eu e você, renunciar. Abre mão. Paulo
diz, a cada dia enfrenta uma nova situação de morte, o apóstolo Paulo está dizendo. Em nosso caminhar com Cristo, cada dia nós estamos experimentando. Sabia que quando uma pessoa ela está viva, ela não escuta Deus? A pastora falou uma coisa interessante. Deus pode até permitir algo na sua vida, na minha e na sua vida, para dar só uma sacudidinha. Porque você está muito vivo. Você está muito vivo. E o vivo não escuta Deus. Então, quando a gente morre, a gente ouve Deus. Ele fala quando nós morremos, quando nós realmente morremos para nós mesmos. A nossa natureza ruim, a nossa natureza má, o nosso coração corrupto, o nosso coração enganoso. Então ele vem, ele dá assim umas espadas. Por isso que a paz e a espada, ele dá. Ele dá a paz, mas ele também dá a espada. Eu vim trazer a paz, mas eu também trago a espada. E a espada é justamente essa ferramenta que ele usa espiritualmente para nos instruir a nossa alma, as nossas vontades, os nossos conflitos. E eu posso ter a paz e eu posso também viver com essa espada de Deus, porque elas caminham juntas. É o caráter de Deus. É como um pai. É como um pai que ensina. Quando 1 Coríntios 15, 31 também se refere. Vamos lá bem então, já que a gente está aqui em Coríntios, vamos abrir então. 1 Coríntios 15, 31. 15, 31. Quem achou, fala amém. 1 Coríntios 15, 31. O apóstolo Paulo continua mencionando a respeito disso. Dia por dia morro. Ele diz, dia por dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo, referindo às tribulações, referindo-se às pressões da vida. O apóstolo Paulo, ele sabia que naquele lugar que ele iria ministrar lá, ele já sabia que ia receber. Ele já sabia que ele ia receber. As pressões, a perseguição, aos perigos e a todo tipo de problema. Nós que possuímos em nós a vida de Cristo, somos constantemente entregues a situações de morte, uma após outra. Então, se você possui a vida do Filho de Deus, aí no seu coração, no seu ser, pode esperar que algum tipo de situação de morte entre sua vida todos os dias pode acontecer. As pressões, as perseguições, as tribulações. E isso, elas vêm. Porque o Senhor, Ele está, não que Ele nos ama, não. Mas isso é que Ele vai estar formando em nós o Cristo, a imagem. Ele não poupou Jesus. Ele não poupou Jesus. Por isso, Ele permite que eu e você, nós somos colocados em situações de morte para resgatar os nossos corações desses lugares aprisionados. Uau! É como se Ele está falando uma língua para você entender. Então Deus, Ele é especialista, o nosso papai, Ele é especialista em trazer, em permitir muitas coisas, em mostrar alguns ambientes para que nosso coração não fique aprisionado. Porque uma pessoa que ela não abre mão, ela é presa a alguma coisa. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Porque ela tem dificuldade de ceder, porque ela tem dificuldade de abrir mão, de dar vez. Então eu quero falar de débitos e créditos. Aqui nós vamos entender quando uma pessoa, ela não tem o amor à cruz. Ela não entende o significado da cruz. É uma pessoa que ela quer somente ser consumidora. Ela não está
entendendo que ela precisa ser uma doadora. Então eu quero falar de débitos e créditos. Quando o diabo mudou o nosso entendimento, eu quero que vocês entendam isso, sobre o dom de Deus. Você sabe que o diabo, ele que fez uma proposta indecente, maquiavélica, diabólica. Sabe qual foi? De dar. Venha que você vai receber isso. Venha que você vai receber isso. Faça isso que você vai ganhar aquilo. Essa proposta Satanás fez com o nosso Jesus. Lá no pináculo. Ele fez essas propostas. Qual proposta? Olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo. Então, essa proposta indecente e satânica, diabólica, veio do diabo. O diabo que até hoje imprime na vida de muitas pessoas. E nós vamos entender, o Espírito Santo de Deus hoje vai desconstruir o que é realmente amar a cruz. Quando nós deixamos pensar nos créditos e passamos a pensar nos débitos. Presta atenção. Créditos, débitos. Doadores, consumidores. Nós deixamos de viver pela consciência do dom, pelo dom de Deus, pela vida de Deus em nós. E nós passamos a viver na cobrança, nas dívidas. E exigir nas pessoas os direitos que nós acreditamos ter a qualquer custo. Porque as pessoas não entenderam o dom de Deus, a vida de Deus. Quando aquela mulher samaritana, ela vai no poço, estou fugindo aqui um pouquinho, mas o Senhor está me fazendo entender para explicar o que é esse dom de Deus, a vida de Deus. Aquela mulher samaritana, quando o Senhor Jesus prepara aquele ambiente, prepara aquele lugar, porque ele sabia que uma mulher podia fazer toda uma revolução, toda uma mudança numa cidade. E ele manda aquele discípulo que estava com ele estava vindo de um lugar e eles iam para Sicar. E nessa trajetória tinha um poço ali, chamado Poço Jacó. E ele sabia que naquele lugar ia uma mulher buscar água. E aquela mulher vai buscar água sempre ao meio-dia, mais ou menos, no sol quente, onde as pessoas não estavam vendo ela. E ela pegava o seu pote e ela ia para aquele lugar buscar água. E naquela vez, aquele momento lá, Jesus estava sozinho à espera daquela mulher. Eu posso entender por quê e como Jesus faz tantas coisas que nós não sabemos o que ele vai fazer, e aí às vezes nós perdemos a oportunidade. Mas como Jesus fez aquele encontro ali com aquela mulher. E só que Jesus, ele desce, que ele não estava falando em cima do pedestal, no púlpito. Jesus sentou no poço e começou a conversar com ela quando ela chegou. De fato, quando nós somos confrontados, muitas das vezes as pessoas não querem esse confronto, porque ela ainda não cresceu. Ela é menino. Ela ainda não está maduro. Porque é ruim você chamar a atenção de um menino, dizer que você não vai dar isso aqui não pode, filho, isso aqui não vou comprar. Não tenho dinheiro hoje. Você pode esperar? O menino esperneia, o menino cai no chão. Então, quando uma pessoa recebe um confronto, porque Jesus também confrontou aquela mulher. Jesus, ele confrontou no momento em que ele pergunta para ela, cadê o teu marido? Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Aí ele disse assim, disseste bem, tu não tem mesmo marido, porque esse que você tem não é seu. Ou seja, o sexto homem, o 6, número 6 é o número do homem. Mas eu quero te apresentar um homem que é o 7º da perfeição, o que vai te dar vida, vai fluir rio de você. E se você beber da água que você está bebendo aí, dessa água desse poço,
você vai continuar tendo sede. Se você entender o dom de Deus, ou seja, se você entender a vida de Deus, se você entender quem é que está falando contigo, você não vai continuar bebendo dessa água. Aí ela falou assim, então me dá dessa água. Ela não sabia nem que ele era o mestre. Nem que era o mestre. Ela falou assim, meu Deus, mas então, como é que você pode estar falando dessas coisas? E ele, se você souber quem está falando contigo, você pediria água. Ou seja, existem pessoas dentro da igreja que confessam Jesus, mas elas ainda não encontraram com ele, não tem um dom de Deus. Então eu quero falar do dom de Deus. Esse presente que ele deu, já deu tudo para mim e para você. E aquela mulher vai com aquela carícia. Então ela não sabia. E ela é uma mulher samaritana que também tinha um temor de Deus, mas não era uma pessoa e ainda tinha encontrado com Jesus. Ela pensava que o Messias ainda ia chegar, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Os samaritanos, desculpa, não falavam com os judeus. Mas como é importante quando aquela mulher, ela entendeu. Aí ele falou assim, se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, ele estava dizendo assim, olha, querida, você agora amadureceu e entendeu, porque tudo que eu tenho é meu e tudo que eu tenho é meu. Tudo que você tem é meu e tudo que eu tenho é seu. Quando você tem convicção do dom de Deus, você não precisa vir para a igreja para pedir. Porque você tem tudo. Agora você vem para a igreja para repartir. Aí eu vou entrar na multiplicação. Quando nós fomos contaminados pelo pecado, de alguma forma, todo mundo ficou nos devendo alguma coisa. Quando nós encontramos com Jesus, não precisa, ninguém deve mais nada. Meu pai não me deve mais nada, minha mãe não deve mais nada, meu irmão não deve mais nada, o ex-marido, o marido, nada. Ninguém está devendo mais nada para você. Nós precisamos viver como doadores e não consumidores. Porque você entende o significado da cruz. Ele morreu na cruz, mas que a gente, não, eu tenho tudo. Mas quando o Senhor começa a apertar um pouquinho, começa a provar um pouquinho para você ficar parecido com Ele, as pessoas saem da igreja, se desviam, e elas rebelam, e elas largam as casas, vai embora das casas, vai para outro lugar, difama, sai. E, queridos, no mundo vamos ter sempre provações. Provações, porque Ele quer provar o seu coração, se de fato você ama Ele. Porque nada nessa terra nos completa, nada. Só Ele, o seu cônjuge não te completa. Quem disse que Ele é a sua metade e ela é a sua metade é mentira. Ninguém completa ninguém. Mas Jesus completou aquela mulher sem ir para a cama com ela. Jesus completou a samaritana sem ir para a cama com ela. Por quê? Porque o sexo que ela tinha com vários homens nunca completou-a. O sexo é uma celebração para o casal. Porque vai chegar uns dias, no final dos dias do casal, que já estão velhinhos, que eles não vão ter mais isso. Então não é isso. Mas isso é louvável para o casamento, amém? Porque isso celebra, a presença do Senhor se faz presente ali, e é uma celebração do casado, amém? E sempre nós estamos procurando alguém para pagar as nossas dívidas que outras pessoas não nos pagaram. Quando você não ama a cruz, você sempre vai entrar num relacionamento para a pessoa fazer o que a vida nunca fez por você. Ah, o meu pai me abandonou, então agora eu quero casar porque meus pais estão separados, então eu preciso de um homem porque eu estou carente demais. Quando você entende a cruz, quando você ama a cruz, quando você tem o Cristo, você não pede mais ninguém para pagar suas dívidas, porque Ele já pagou todo o escrito de dívidas que nós tínhamos.
Você não precisa ficar sugando dos outros. Quantos pastores entram em depressão, se matam, porque o próprio corpo suga, cobra aquilo que a vida não deu. Então ela projeta na vida de algum líder, e esse líder tem que dar. E esse líder é ser humano como você, sujeito como você, que precisa como você. Mas quando você é inteiro, o seu cônjuge é inteiro, você é inteiro, vocês são completos em Cristo. Porque se você é metade, você nunca foi inteiro. Aleluia! Por isso que a palavra solteiro significa inteiro. Porque quando você casar, você já está totalmente inteiro, completo. Você não vai completar sua vida em ninguém. Você não vai projetar sua vida em ninguém, não é no outro. A sua vida é em Deus. Todas as vezes que nós entramos numa nova relação, sempre apresentamos uma nota promissória para outra pessoa para pagar. A pessoa entra no casamento, você tem que me dar tudo que meu pai não me deu. Eu vim de um lugar e você agora tem que me dar. Querido, eu sinto muito e eu lamento dizer isso, não dá certo. Ainda vou dizer uma coisa que não estava aqui, mas eu quero falar. Se você ainda nunca se emancipou, se você ainda nunca cortou o cordão umbilical dos seus pais, você não consegue amar o seu cônjuge. Eu não estou feliz e você é responsável por me dar esta felicidade que outra pessoa não me deu. É assim que às vezes a gente escuta. Eu quero casar para ser feliz, eu quero fazer isso para isso aquilo. Não, o Senhor não te chamou para você ser feliz. O Senhor não te chamou para você buscar felicidade. O Senhor te chamou para você obedecê-lo. Obediência. Obediência. O pior é que ninguém consegue pagar esta conta. Toda pessoa que fica buscando no outro, que ele não tem esse amor à cruz, não entendeu a morte de cruz, não entendeu, ele vai sempre buscar no outro que a vida nunca deu para ela. Isso é terrível. Isso termina acabando, né? Acaba as famílias, enfim. O que nos impede de nós conhecermos o dom de Deus em sua totalidade é que quando nos aproximamos de alguém, não damos a essa pessoa uma carta de crédito. E nós achamos que essa pessoa é responsável para pagar nossas contas. E dessas contas, não estou falando de conta de dívida física, financeira, não. É conta do buraco da sua alma, da lacuna que ficou. Você está entendendo? Aquilo que a vida não deu, então você vai ter que procurar alguém que vai ter que fazer o que não fizeram. Porque você ainda não entendeu o dom de Deus. Não entendeu a cruz e nem ama a cruz. Enquanto nós vivemos em função dos débitos, nós estaremos sempre vazios e procurando alguém que resolva em nós um problema que só o amor de Deus pode resolver. Aleluia! Aleluia! O amor, a alegria, a felicidade, o prazer, deixaram de dar crédito em minha vida e passaram a ser um débito que todos terão que me pagar. E como é que nós somos livres dessas cobranças? Primeiro, entendendo o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3, 6. O apóstolo Paulo vai nos instruir na segunda carta aqui. Só vira um pouquinho a página aí, deixando sempre sua Bíblia aberta, para a gente discorrer aqui. Segunda Coríntios 3, 5. Diz a palavra do Senhor. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos,
mas a nossa capacidade vem de Deus. É nós entendermos o que Cristo fez por nós. Não é mérito meu, não é mérito seu. É Ele que fez. É Ele que fez. É somente pelo Espírito que nós temos capacidade, querido, de nós sermos úteis para Deus em sua obra. É só por Deus. É só por Deus. Porque por nós mesmos nós não somos nada. A nossa justiça própria é como um trapo de imundície. E eu fui buscar o que significa, estudando, ouvindo outras pessoas, o trapo de imundície. Significa nada mais do que aqueles panos de menstruação. Nojento, sujo. Então, a Bíblia fala aquilo ali, que nós somos como um trapo de imundície. Quando nós queremos fazer a nossa justiça própria. Quando nós queremos fazer a nossa justiça própria, nós estamos chamando a morte para a nossa vida. Porque quando nós chamamos a morte para a nossa vida, quando nós achamos que nós fazemos a justiça que temos que fazer, que nós temos que fazer essa justiça, quando nós queremos fazer a justiça, nós estamos negando que Ele é o justo juiz. Então eu digo, você não é juiz, eu sou. Então eu chamo a morte para a minha vida. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E como é que eu me livro destas cobranças? Segundo, eu devo entender que toda dívida foi paga. Oh, glória! Então, se eu entendo que o Senhor, ali na cruz do Calvário, Ele pagou toda a dívida de tudo, a minha carência, o meu abandono, a minha rejeição, a minha decepção, a traição, a frustração, o medo, tudo, Ele pagou aqui. E está aqui em Colossenses 2, 13, 14. Vamos lá? Colossenses. Tudo que eu pensei que eu tinha que encontrar em pessoas, o Senhor disse que eu tinha que encontrar aqui nele. E está em Colossenses 2, 13, 14. Queridos, quando você entender e receber essa verdade no seu espírito, nunca mais você vai dizer para alguém, dizer para ela, você precisa me amar. Você precisa me aceitar. Porque você tem tudo de Deus. O dom de Deus. Olha que lindo. Em Colossenses 2, 13. E a vós, quando estáveis mortos, olha só, falando de mortos, né? Nós. E vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos e havendo riscado, diga comigo, riscado, o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Meu Deus, você, querido, não recebe isso com dinheiro, com aplauso, com poder, com como é que chama aquele selfie, nada, com quantas curtidas, nada. Mas isso aqui, que tudo que Ele lá na cruz, cravou na cruz, as suas dívidas, que são suas dívidas, aquilo que a vida não deu para você, aquilo que a vida não deu, foi uma rejeição, foi um abuso, foi um estupro, foi um tudo que você pensa assim, agora eu quero descontar, ou então alguém tem que fazer. O Senhor diz aqui, tudo Ele removeu de nós, cravando na cruz. Em Cristo tudo foi perdoado. Não há nada para você pagar. Não existe dívida para você ter que ficar. Eu tenho que pagar. Não, eu vou fazer isso aqui. Aí meu esposo, outro dia, a gente recebeu não sei o quê. Nós recebemos algo. Aí a gente orando. Aí nós desejamos fazer algo porque a gente queria agradecer. Porque a pessoa fez. Não porque eu estava devendo alguma coisa para ela. Entende, queridos? Nós fazemos alguma coisa para Deus que eu não estou devendo nada para Ele. Ele já fez. Agora tudo que eu vou fazer é para agradecer. E nada que a gente possa fazer, nada que a gente faça para Deus não vai pagar nada. Mas a gente faz para agradecer. E a gratidão traz multiplicação.
Quando uma pessoa é grata, vai multiplicar tudo na sua casa. Mas quando você murmura, vai diminuir. Então, gratidão multiplica, engrandece. Murmuração diminui. E o Senhor quer nos ensinar mais ainda um pontinho. Terceiro, a vida não me deve nada mais. Por quê? Porque Ele riscou toda a cédula de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual era-nos contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Então, quando você recebe todo esse dom de Deus, você não vai precisar pagar nada, nenhuma promessa, mas nada. O que o Senhor quer é somente que nós obedeçamos e que nós entendemos. E, na verdade, a gente não entende esse amor de Deus. Como tem uma canção tão linda. Ninguém explica Deus, já ouviu? Né? Ninguém explica Deus. Nós não vamos entender nunca a largura, a medida, o tamanho desse amor de Deus. A gente não consegue isso. Nós não conseguimos dimensionar esse amor eterno. Porque eu tenho aprendido que nem a nossa fé, ela não pode ser em alguma coisa. Eu tenho fé que meu filho vai ser curado. Amém, glória a Deus. Eu também tenho fé que seu filho vai ser curado. Mas Deus não quer que você tenha fé no milagre, que ele vai ser curado. Deus quer que você tenha fé na eternidade, porque no dia que ele for curado, você pode não ter mais a fé. Então, se você tem fé na eternidade, que é no Senhor eterno. Porque, às vezes, a nossa fé, nós não vamos alcançar alguma coisa. Se a gente for olhar a vida dos discípulos, parece que só teve um que morreu sem ser com a cabeça para cima. Os outros foi tudo detonado. Então, assim, você já imaginou se esses discípulos andaram com Jesus e não tiveram fé? Mas essa fé, a nossa fé é na eternidade, no Senhor eterno. Porque aquilo que Ele não fizer, porque Ele está dizendo assim, é o meu melhor para você. Porque se você for maduro até os nãos de Deus na sua vida, você vai receber condições de graças. É igual um filho que já amadureceu. Ele entende. Filho, eu não vou poder fazer agora isso para você. Mamãe não vai comprar, o papai não vai comprar. Ele vai entender. Mas ele tem a fé no eterno. Que aquilo que ele está preparando, ele vai falar assim, mas eu sei, na hora certa. Na hora certa. Eu vou ter essas coisas, digamos, uma criança, né? Então, somente pelo conhecimento desse amor de Deus, o seu dom, é que poderemos ser íntimos dele. A essência da vida cristã é o conhecimento do amor de Deus. Se você fala que conhece a Deus, mas você não anda com Ele, mas eu gosto tanto de ir para a igreja, amém, glória a Deus. É o melhor lugar que você possa estar hoje em Palmas, nessa hora. Mas isso não significa que você conhece Deus. Você pode até pregar, você pode cantar, ser um bom músico, uma pessoa que conhece toda a técnica. Você pode fazer tantas coisas, cantar, pular, fazer muitas coisas, mas você nunca conheceu Ele. Não tem relacionamento com Ele. Você só pode ter relacionamento com Ele quando você fica nu. Conhecimento vem da palavra de que você precisa ter nudez. É o coito. Conhecimento vem da palavra coito. Se você for entender no início da palavra do Senhor da Bíblia, aqui, que a gente fala início, que é Gênesis, né? Fala aqui, fulano conheceu Cicrano. Cicrano conheceu Cicrano. Esse conheceu Cicrano fala-se do coito, ou seja, ele ficou e ela ficou, os dois nus. E os dois se conheceram. Amém? Então, se eu falo que eu conheço Deus, mas eu nunca fiquei sozinho com Ele, a intimidade vai gerar um fruto. Receba isso de Deus mesmo, queridos, para a nossa vida. Quando o casal oram juntos, ou mesmo se ele não orar juntos, e depois que o marido ora, presta atenção, o marido orando, ele na intimidade com Deus, como ele não gera, ele dá a vida,
ele recebe a vida quando ele está no mistério com Deus. Ele recebe a vida e ele participa com a esposa dele, os dois juntos oram e a mulher gera, vai nascer um fruto. E só pode ter fruto, só pode ter algo que multiplica isso, é na intimidade, é no conhecimento. É no conhecimento, é quando você conhece esse amor de Deus, é quando você não está preocupado com o seu horário, é quando você quer realmente se desmanchar na presença dEle. Mas é o amor de Deus que nos possibilita manifestar o que temos recebido dEle. Em Efésios 3,19, se você quiser abrir a Bíblia, eu não sei o meu tempo, mas é só para avisar que já estou quase no finalzinho, tá? Em Efésios 3,19, olha só como é lindo essa carta também do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Ele está dizendo assim: e conhecer o amor de Cristo. Diga comigo, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui é o segredo. Porque quando você está cheio, a palavra maturidade vem de um termo chamado teleios. Teleios significa pleno, cheio, é transbordar. Porque essa pessoa tem tanto Deus que quando a pessoa esbarra ali, meu Deus, aquela pessoa tem Deus na vida dela. Esbarra na outra pessoa, mas aquela pessoa tem Deus na vida dela. Porque ela é cheia de Deus. Porque o conhecimento não é que você sabe os versículos decorados. Isso se chama pessoas que conhecem só na letra. A palavra do Senhor diz que se eu conhecer só na letra, eu vou morrer. Porque o que me dá vida não é a letra, mas é o Espírito que sai daqui e vem para cá. E sai e vem para cá e materializa e dá vida. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Glória a Deus, irmãos. O nosso maior desafio é sermos sensíveis, então, à voz do Espírito Santo, porque Ele quer nos encher e entender essa cruz. Buscando todos os dias manter um coração disposto e compromissado com a sua vontade, para revelar às pessoas o dom de Deus em nós. O dom de Deus em nós. Se você tem o dom de Deus, se você conhece Deus, você tem esse presentaço dentro de você. Mais do que simples obras, nós temos um dom de reproduzir. Só pode reproduzir, pastora, só pode multiplicar e frutificar pessoas que conhecem Deus. Porque se você tem intimidade com seu Abba Pai, com seu paizinho, vai nascer filhos. Não é escravo, não é bastardo. Intimidade produz filhos. Fazer filhos fora dessa intimidade não é filho. Bastardo. Esta é a vontade de Deus, que nós tenhamos filhos, discípulos que conheçam a Deus como nós conhecemos. Aleluia. Então, aquele que diz está em Cristo e não dá fruto, presta atenção, igreja. Olha só, igreja. Aquele que diz eu estou em Cristo e não dá fruto, precisa produzir frutos. Filhos de Deus que têm o maior poder na terra, que é amar. Então, se nós não produzirmos frutos, nós vamos ser cortados. Porque Ele olha para mim e para você como uma árvore. O Senhor disse no Salmo 1, se eu não me engano, no Salmo 1, Ele disse que nós somos vistos como uma árvore, plantada junto a correntes de águas, que ao seu tempo, na estação própria, dá frutos. E esses frutos permanecem, nem folha cai. Essas folhas não caem não, mas se elas fossem naturais, daqui a uns dias vai caindo, né, pastora? Vai caindo. A Bíblia fala que se você estiver nas águas, nas correntes das águas, nenhum fruto
desculpa, nenhuma folha vai cair. E o fruto que der vai permanecer. Você entende um negócio desse? Você entende um negócio desse? Eu não dou conta de entender esse negócio, não. A folha não cai e o fruto permanece. É coisa de doido mesmo. Para acreditar um negócio desse só mesmo em Cristo que você vai acreditar. Meu Deus, é isso mesmo. Deus faz um negócio desse e não deixa nada estragar. Nada se perder. Então nós devemos, amados, a cada dia desenvolvermos a nossa vocação, o nosso chamado e entender e amar a cruz. Porque Ele enviou o seu próprio Filho. Porque Deus, Ele não pensou em tirar, mas Ele pensou em dar. Até o seu filho Isaac, de Abraão, que é essa tipificação de Deus e Cristo, e Jesus, né? Jesus Cristo, mas representando ali a igreja. Na mão de Abraão, quando o Senhor pede o sacrifício do filho, na mão de Abraão estava o cutelo, ou seja, não sei se é a faca, um cutelo, um negócio para matar o filho. Para matar o filho. Agora, como a gente já sabe a história, sabe que ele não matou. Mas que nós pensássemos agora, eu não sei o final da história. Você seria capaz de o Senhor falar assim: filho, você precisa ir lá naquele monte, aqui em Palmas. Você vai agora levar o seu filhinho. E eu quero que você vai sacrificar ele para mim. Se você teria essa capacidade de pegar um cutelo, botar lenha nos seus ombros e você ir até naquele monte, aqui em Palmas, e você sacrificar o seu filho? Pois o Senhor fez isso. Ele sacrificou o filho dele. Só que Abraão, ele não deixou fazer, porque ele estava provando a fé, provando o coração. Como a fé de Abraão não estava no milagre, a fé de Abraão estava na eternidade, no Deus da eternidade, ele não estava descansando, ele estava só obedecendo. A fé implica na obediência. Então ele estava obedecendo. Mas quando o Senhor fala, agora eu vou enviar o meu filho, porque ele estava tipificando no Velho Testamento o que ele iria fazer. O madeiro estava aqui nas costas de Abraão, que representava a cruz. Uau! A cruz nas costas de Abraão. E o Senhor envia Jesus para morrer na cruz, para que sua dívida seja paga, para que agora tudo que você não tinha, agora você tem nele. Querido, nós nunca mais, quando nós entendemos esse amor de Deus, quando o entendemos e amamos a cruz, que aqui está tipificada aqui atrás, nessa imagem aqui, nós entendemos que era eu e você que tinha que estar lá. Nós entendemos que Ele levou o seu aborto, a sua dor, o seu estupro, a sua rejeição, o seu medo, a sua decepção, a sua vergonha, o seu abandono. Tudo Ele levou lá. E então, quando Ele vai lá, por isso que tudo que Ele sentiu ali na hora, toda a dor da humanidade, do pecado, foi tão grande ao ponto de Deus virar as costas. Deus matou Jesus. Quando Ele virou, e quando o próprio Jesus, que ainda não tinha ressuscitado, Jesus, Ele disse: Pai, porque Tu me abandonaste? Porque o pecado era meu e seu que estava na cruz. Queridos, você recebe hoje, nessa noite, da parte de Deus, um presente, um dom tão grande, que você tem tudo dentro de você. Tudo.
tudo. Ele te deu. Ele deu como deu para aquela mulher samaritana. Você não precisa mais agora vir buscar água aqui. Você não precisa mais vir aqui e ficar pedindo bênção para a pastora. Faz isso, faz isso. Não, Deus já deu para você. Oh, meu Deus. Aquela mulher, ela entendeu. Ela falou, então eu quero dessa água. Me dá dessa água, pelo amor de Deus, me dá dessa água. E ele disse assim, você agora vai beber da minha água e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele está dizendo assim, olha, a partir de agora você não precisa mais de homem nenhum para te completar, porque eu te completo. Você não precisa mais deitar com nenhum homem, porque eu sou o 7º, e o número 7 é a perfeição. A vontade de Deus chegou para você. Mas você precisa entender e entrar nesse lugar. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar. Deus fez um milagre tão grande, faz na nossa vida. Ele pega assim, sabe, uma carcaça velha, nada que não presta, e muda toda a nossa história de vida. Ele pega a nossa mazela, a história daquela mulher foi transformada. Nem falo o nome dessa mulher, só fala que ela era samaritana. Essa mulher transformou a história dessa cidade de Sicá. Ela evangelizou todo mundo. Ela disse assim, eu encontrei um homem que não me chamou para ir para a cama, que não deitou comigo, que não ficou pedindo nada de mim, que nada, mas ele disse tudo que na minha vida o homem é profeta. Como pode isso? Só Deus. Quando você não rejeita o presente, quando você não rejeita a cruz, quando você não rejeita o sacrifício, quando você entende esse sacrifício, quando você ama esse sacrifício que Ele fez, nada aqui para você, nada para mim, para você não tem tanto valor quanto esse valor. Olha, eu gosto muito dos ensinos do apóstolo Paulo, pastora. Eu me identifico muito pela pessoa que ele foi, sabe? E pela pessoa que ele se tornou. Mas eu amo muito mais a Jesus, porque Jesus morreu por mim. E embora o apóstolo Paulo não morreu por mim, mas eu amo muito a Jesus, porque eu sei que ele tem tesouros escondidos para os seus filhos. Eu não sei por que Deus gosta de esconder o que é bom. Eu acho que porque Ele gosta de ver a gente procurar Ele. Eu acho que Ele gosta de ver a gente buscá-lo. Porque deve ser muito gostoso, né? Os pais, quando tem seus filhinhos pequenininhos, e fica escondendo na casa, ou vai para algum lugar escondendo. Vem me achar. Vem me achar. E aí a criancinha sai buscando. E a hora, achei. Que prazer gostoso do encontro. Então hoje o Senhor te achou. E quando você entende o céu e a terra, que são esses dois lugares, eles se encontram, há um alinhamento, há um link que forma um propósito definido tão glorioso, sobrenatural. A sua vida passa a ter sentido. E eu não sei porquê, mas eu vi o céu, é tudo azul. Olha o céu e desceu para a terra. Eu não sei se vocês fizeram isso proposital, mas eu consegui ler isso. Eu consegui ler que é o céu. Ah, mas eu amo Jesus. Mas na hora da primeira provinha você quer sair. Entenda que Ele está aperfeiçoando. Entenda que a nossa morte vai produzir fruto. Entenda que quando você abre mão de alguma coisa, que aquilo ali poderia dar tanto prazer para você. Ah, poderia dar dinheiro. Ah, poderia ser. Abre mão disso. Deus tem o melhor para você. Ah, mas o emprego ia fazer. Ah, se eu mentisse, eu ia fazer isso aqui. Ah, se eu fizesse isso aqui. Queridos, renuncia. Quando você faz tudo porque o amor de Deus é maior do que toda oferta, Deus te promove. Porque os níveis de Deus para te levar a sair dos ambientes. Porque você talvez está aqui na igreja. Ah, eu só conheço a vontade de Deus. Deus é bom. Deus, Ele quer que você conheça a vontade agradável dEle. Mas para você conhecer a perfeita, você tem que morrer muito. A gente precisa morrer muito para conhecer a vontade perfeita do Pai. E são processos na nossa vida. Não é na hora que eu aceito Jesus. São processos, se é a nossa área que a gente trabalha de libertação e cura, né? Eu me esqueci até de nos apresentar de onde nós somos. Nós somos a Igreja Batista de Palmas, aqui, Getsemane. Batista Getsemane de Palmas, né? Muitos anos. E trabalhamos no ministério com a pastora Tânia Tereza, Libertação e Cura, chamado Ministério Silk, né? Seminário Intensivo de Libertação e Cura. Começamos
Quando eu comecei com a pastora Tânia, era aqui no final, aqui em Paraíso, próximo Paraíso. Depois nós fomos para São Paulo, 2016, e permanecemos até lá, esse momento de pandemia. Depois a gente parou. E então nós trabalhamos essa nossa área. Então a nossa vida de cura, a nossa vida de libertação, ela é processual. São processos na nossa vida que vai nos amadurecendo, que vai nos tornarmos plenos, cheios de Deus. Amém? Eu gostaria de finalizar convidando o meu esposo, a pastora, para a gente orar por vocês. Vocês não precisam vir aqui, vocês precisam apenas ficar de pé, você precisa crer, você precisa receber, né? Até porque quando você vai encontrar com Jesus, quando você vai à casa do Senhor, você tem um encontro com Ele, não é verdade? E esse encontro, ele não é o mesmo encontro do domingo passado. Cada encontro que você vai encontrar com Ele é um encontro diferente. Eu queria que os músicos viessem para cá, as meninas viessem para cá, nos ajudassem com uma canção, e nós vamos orar. Eu sei que a gente não vai quebrar nenhuma regra, mas nós vamos orar e nós vamos estender nossa mão e nós vamos crer que Deus, é só Ele. Nós não temos, humanamente falando, como eu já disse, nós não temos capacidade de convencê-los, nós não temos a capacidade de colocar no interior, mas nosso Papai, o Espírito Santo de Deus, tem total capacidade e tem interesse. Além de mais, Ele tem interesse de ministrar nossa vida e nosso espírito. Se os músicos pudessem cantar um refrão de uma canção que Deus falou no seu coração aí, nós vamos cantar. E eu peço que você feche seus olhinhos. Eu peço que você agradeça a Deus. E tudo aquilo que você ouviu hoje, a gratidão, como você ser grato pelo sacrifício de Jesus, pela morte dele, por ele ter feito tudo isso no nosso lugar, porque não fui eu nem você. Então, como não fui eu e você, temos que só agradecer sempre, não é? E entender e amar a cruz do Senhor. E tudo que nós formos fazer é porque nós amamos a Deus. Tudo que você fizer é porque você ama a Deus. Você ama a Deus mais do que tudo. Mais do que seus pais, mais do que sua esposa, mais do que seu esposo, mais do que seus filhinhos. Você ama a Deus. Deus, Ele quer ser amado. Deus, Ele quer ser adorado. Deus, Ele quer ser reconhecido que Ele é o seu Pai.
você pode dizer para Ele de verdade. E Ele toma o seu coração, Ele toma esse lugar. Você pode dizer isso para Ele de verdade? Você pode entregar sua vida para Ele como aquela samaritana, aquela mulher. Ela entendeu e ela recebeu o Messias, recebeu a Jesus. Ela recebeu a Jesus e nunca mais ela foi atrás de água, porque ela tinha água já para oferecer. Tem algum pastor aqui? Mais um pastor? Tem pastor? Tem algum pastor? Então nós vamos orar. Amém, amém, pastor. Vamos orar, nós vamos orar por sua vida. Eu creio que essa palavra vai surtir, vai impactar o seu interior. E você vai ser bênção na sua casa. Você vai ser bênção no seu trabalho. Você vai ser bênção na comunidade. Você vai ser bênção, porque Deus nos ensinou tanto hoje. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos agora, Pai, depois de recebermos das tuas mãos esse maná, essa comida, esse alimento, Pai, cada pessoa que entrou aqui, Pai, talvez triste, talvez com medo, ó Deus, talvez, ó Deus, tão incrédulo, talvez sem esperança, talvez, meu Deus, doente, ó Pai, eu não sei, na verdade eu não preciso saber, mas eu quero te pedir agora, Pai, na autoridade que o Senhor me conferiu, em nome de Jesus, que toda pessoa aqui, Pai, mas é toda, não saia daqui nenhuma pessoa, Pai, sem que o Senhor não tenha falado com ela, sem que o Senhor não tenha ministrado no seu coração. Eu quero, Pai, que esse amor do Senhor, o dom de Deus, venha sobre cada um dessas pessoas. Venha, Senhor Deus, sobre o pai, sobre a filha, sobre a esposa, sobre a mãe. Oh Deus, sobre essa casa, sobre esses músicos, sobre cada pessoa, cada família. Oh Pai, Deus, que nós possamos termos um coração gratos, Pai. Esse domingo nós queremos celebrar, Pai, mas nós queremos, meu Deus, renunciar. Nós queremos, ó Deus, aprender, ó Deus, a dar o perdão, a Deus, Pai, amar aqueles que nos perseguem. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos maduros. Nos ajuda a sermos filhos, Pai, maduros, filhos completos em Ti, plenos. E o Senhor, Pai, já conhece o coração deles, mas eles querem ainda Te conhecer na intimidade. Senhor, que a graça do Senhor, o amor do Senhor seja constante sobre cada família, cada coração, Pai. Ó Deus, que tudo aquilo que estragou, tudo aquilo que ainda é uma dívida, tudo aquilo que ainda as pessoas cobram, ó Deus, cobra o amor, cobra a aceitação, cobra tudo, Pai. Eu quero que eles possam receber, entender que o Senhor já deu, o Senhor já deu, porque o Senhor amou, ó Deus, o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então, Pai, obrigada, porque o Senhor já deu, e nós não vamos ficar pedindo mais, porque já temos, agora nós vamos dar, agora nós vamos frutificar, agora nós vamos ter filhos, agora nós vamos reproduzir filhos, discípulos, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos ficar filhos adultos, filhos que cresceram. Receba essa palavra no teu coração, receba essa palavra no teu espírito, receba essa palavra na sua casa, receba essa palavra, receba a palavra do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Céus e terra se encontram alinhados ao seu trono, o universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram.